Aí. Domingo tem outro clássico, Botafogo contra Flamengo, esse pelo Campeonato Carioca, transmissão ao vivo aqui na Globo. Lembrando que até março, gente, vai ser assim, meio de semana Brasileirão, fim de semana estadual. Bruno Halper tem as informações do Flamengo, que já está na preparação para esse jogo pelas quartas de final. Oi, Bruno, boa tarde para você. Salve, salve, Débora, um grande abraço a todos. Serão mais 3 atividades aqui no Ninho do Urubu para o técnico Felipe Luiz definir o time para o clássico contra o Botafogo, domingo, 5h30 da tarde, no Newton Santos. Jogo único, valendo vaga na semifinal do Campeonato Carioca. São aguardados 2 retornos para essa partida. O lateral direito Varela, que ficou de fora do jogo contra o Vitória em função de dores no tornozelo, será reavaliado hoje. E o Luiz Araújo, que não está mais no departamento médico em função daquelas dores na coxa e pode voltar a ser relacionado. A situação mais complicada ainda é a do Jorginho, que teve constatada uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, ainda não deve ficar à disposição para essa partida. Quem pode ir para o seu segundo jogo consecutivo no time titular é o Everton Cebolinha, está em grande fase, 3 gols e 1 assistência nessa temporada. É o jogador de ataque do Flamengo com mais participações em gol em 2026. Tem aquela briga ali na ponta esquerda com o Samuel Lino. O Flamengo que volta a se apresentar daqui a pouquinho, 13h30 da tarde, aqui no Ninho do Urubu. Débora. Obrigada pelas informações, Bruno. Bom trabalho para você. E é isso, né, pessoal? Notícia aqui sobre o Matias Vinha. Rolou aí um boato de que o Matias Vinha poderia voltar para o Flamengo, né? Saiu aqui no Mundo da Bola, né? Nas últimas horas surgiu a informação de que o lateral esquerdo, Matias Vinhas, poderia ser devolvido ao Flamengo pelo River Plate antes do fim do empréstimo. No entanto, segundo o jornalista Benê Casagrande, a notícia não procede e não há qualquer movimento nesse sentido. O pessoal aí tava pedindo bastante o Matias Vinha de volta, né? Quando ele foi lá pro River Plate, mas teve um jogo aí que ele falhou 2 vezes, né, cara? Inclusive o Aníbal também, o Aníbal Moreno, que era do Palmeiras, também falhou lá, deu uma confusão e tudo mais lá. E a imprensa aqui falando um pouquinho, né, cara, sobre o Paquetá. A torcida, boa parte da torcida aí tá com um pouco de impaciência com o Paquetá, mas aqui tem uma boa análise sobre esse assunto aqui. Vamos acompanhar aqui agora. O debate interessante, talvez, de um elemento novo do Paquetá, né? Acho que o Paquetá é um elemento novo. É claro que ele não ia fazer mágica, porque o Flamengo não precisava de mágica, né? O Flamengo vai encaixar. É um time ruim que precisava contratar um craque para se transformar num time bom. O Flamengo já era o melhor time do Brasil, contratou um jogador com potencial para estar entre os melhores jogadores do Brasil, se não o melhor, quando ele chegar no seu auge. Se vai chegar, não sei, mas ele tem potencial para isso. E as pessoas também me parece que imaginavam uma transformação que acho que nunca foi o objetivo, ou um encaixe imediato, que ainda não aconteceu e que não vai acontecer tão facilmente enquanto o Flamengo estiver prejudicado nesses aspectos que a gente já falou, físico, técnico, tático. Então eu vejo assim, o Paquetá não pode ficar na ponta direita. O Paquetá não vai ficar na ponta direita. O Paquetá, nunca ficou, né? Não ficou. Você escalar o Paquetá pelo lado direito, com um lateral como o Emerson Royal, por exemplo, não mas quer o Varela dizer que é o ele titular, é um ponta direita, significa muito mais que o Paquetá vai ter uma liberdade de movimentação que ele ainda não atingiu, que a gente ainda não viu, mas é evidente que o Felipe Luiz, que já jogou com o Paquetá, inclusive na seleção brasileira, não pensa no Paquetá como um ponta-direita, como um jogador como, por exemplo, pode ser o Luiz Araújo, como um jogador mesmo como é o Carrascal. Ele é mais parecido com o Carrascal, mas ainda assim diferente. Então, tudo precisa de um pouquinho de paciência. São os primeiros jogos e ainda está ruim. As dinâmicas com o Paquetá ainda estão ruins. O Flamengo Eu achei tá ruim, que, como ele está no meio de temporada, né? Tudo bem que ele não jogava desde 6 de janeiro na Inglaterra. Mas como é meio de temporada, eu achei que ele já ia chegar chegando. Cara, o Felipe Luiz é meio doido, né, cara? Ele colocou ali o Paquetá, tá jogando sim pela direita, ele tá como basicamente um ponta, dificilmente ele vem por dentro, até porque quando ele joga com o Royal, não sei se vocês perceberam, pessoal, quando ele joga com o Royal, ele fica mais engessado ainda, porque o Royal ele não costuma passar muito, o Varela passa bastante, porque o Varela tem mais confiança. Então quando ele joga com o Varela até melhora, até fica uma dinâmica melhor, mas com o Royal, cara, ele fica sem ter o que fazer, sem ter o que tabelar ali naquela ponta direita ali no meio e tudo mais. Ele fica muito perdido, porque ele não consegue ir pro fundo, né, para fazer aquela jogada de linha de fundo, que no caso quem faz é o Varela, que o Varela costuma passar bastante, mas o Royal não passa. O Royal, toda a bola que o Royal recebe, ele toca para trás, ou ele já devolve aquela bola. Parece que o Royal, ele tem medo de
surgir um contra-ataque e ele não tá posicionado. É essa impressão aí que eu tenho vendo o Royal jogar, cara. Mas, né, vai saber aí o que o Filipe Luís pode aprontar aí, né, fazer pra melhorar essa posição aí do Paquetá. Agora vamos para as notícias top do Flamengo. O Flamengo está reforçando sua base com uma promessa do futebol argentino. O rubro-negro acertou a contratação por empréstimo do meia-atacante Juan Sayago, de apenas 18 anos, que pertence ao River Plate. O jovem já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e, se for aprovado, assinará o contrato com o Flamengo por 1 ano, inicialmente para integrar a equipe sub-20. O acordo de empréstimo inclui a opção de compra fixada em $1 milhão, cerca de 5 milhões e 180 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Antes de ser liberado, o jogador renovou seu contrato com o River Plate até 2028. O clube argentino acredita no potencial do atleta e vê o empréstimo como uma oportunidade para que ele ganhe espaço em campo no futebol brasileiro. Outro fator importante na negociação é a disputa da Conmebol Libertadores Sub-20. Atual campeão do torneio, conquistado em 2025, o Flamengo será cabeça de chave do Grupo A e terá pela frente Independiente Medellín, da Colômbia, o Bolívar, da Bolívia, e o Estudiantes Mérida, da Venezuela. Agora a expectativa é para ver se a joia argentina vai brilhar com o manto sagrado.